hoje é sobre a angústia. Então, só iniciando, né? A angústia é muito mais profundo, é muito mais complexo, é muito mais tema, muito mais tempo nós temos que ficar dedicando à angústia e não um tempinho que a gente tem aqui. Deixa eu só botar meu tempo de live, inclusive, tá? Então isso é algo importante. Então vira e mexe, eu vou voltar aqui para falar da angústia novamente, ok? Então quero que é, vocês tenham isso em mente, tá? Boa noite, Rá, boa noite, Adilson. Então vamos nós, tá? Quando a gente pensa, né, em angústia, a gente já ouviu alguém falando, a gente já falou para alguém, a gente já falou para o nosso psicólogo, a gente já falou para um amigo, a gente já falou para uma amiga, a gente já falou para nossa mãe, já falou para o nosso irmão, né, sobre angústia. Eu estou me sentindo angustiado, aquilo dali me dói, aquilo dali eu não quero sentir essa dor, eu não quero sentir essa angústia e tudo mais. Então, a gente pode trazer aqui a ideia de angústia, né? Como um estado afetivo que causa um certo mal-estar. Quando a gente fala de angústia, a gente está sentindo, a gente já vem na nossa cabeça um certo mal-estar acoplado, né? Com qualquer questão. A gente não está falando assim, nossa, estou com uma angústia, estou feliz da vida, estou com uma angústia aqui, né? Não tem muito essa ideia, né? Geralmente é uma coisa mais pesada ali, uma coisa que você olha e fala, putz, isso não é tão ruim, tão bom, desculpa, né? Então nós vamos ter sempre essa ideia dessa angústia vinculado a algo ruim. E ok, eu não vou falar aqui que a angústia é uma coisa boa, no sentido assim, olha, vamos todos sentir angústias e tudo mais, vamos lá, hashtag partiu angústia, não é esse o ponto, obviamente que não. Porém, nós vamos ter que andar por um caminho onde a angústia, vamos dizer assim, vamos trazer dessa forma, nós temos que viver uma angústia ordenada, ok? Nós vamos chegar lá, espere que nós vamos chegar lá. Então, para a gente pensar aqui numa angústia ordenada, a gente tem que voltar àquelas à ideia das paixões, né? As paixões, como uma definição simples aqui, sempre que eu falar desses termos eu vou ter que trazer a repetição assim, da sua definição, porque nem todo mundo está aqui nas outras lives e tudo mais. Então, a paixão seria um movimento do nosso apetite sensitivo, né? Quando nós falamos de movimento do nosso apetite sensitivo, nós falamos dos nossos sentidos, tá? Os cinco sentidos, a memória e a imaginação é sentido também. E se a gente quiser usar um termo moderno, a gente pode usar também as emoções, tá? Então, vamos pensar aqui que é importante a gente entender e voltar para o tema das paixões, tá? Para a gente lidar com a questão da angústia. Então, Rafael, a tristeza é uma paixão? Sim. A alegria é uma paixão? Sim. Né? A paixão é um mal em si mesmo? Não. Né? Ela pode vir a se tornar um vício, mas ela não é um vício no primeiro momento, ok? Isso tem que ser bem entendido para nós, tá? Então, beleza. Então a gente já tem uma ideia, seguinte ponto para a gente começar a caminhar num bom caminho da angústia, vamos dizer assim, né? Que as paixões devem ser colocadas a serviço do bem, ok? As paixões devem ser colocadas a serviço do bem. Ok, então nós temos um ponto importante. As minhas paixões devem ser colocadas a serviço do bem. Ok. Mas, será que eu estou colocando as minhas paixões a serviço do bem? Vamos trocar a palavrinha paixão que pode ficar meio confuso. Será que as minhas emoções estão a serviço do bem? Isso é uma questão que nós temos que levar. Certo? Por quê? Mas como assim, Rafael? Uma emoção, né? Uma emoção a serviço do bem. Como assim? Me ajuda, né? Da seguinte forma. Por exemplo, se alguém sofre da vaidade, né? Que é um amor desordenado, né? Por si mesmo, porque quer a estima do outro, né? A vida fica sendo vivida a partir dessa concepção. Quando aquela pessoa ela não tem essa estima, ela sofre. Quando ela sofre, ela fica triste. A tristeza é uma emoção. Essa emoção não está colocada a serviço do bem. Ok? Ela não está colocada a serviço do bem. Ela está sofrendo
porque aquela paixão desordenada dela foi atacada, mesmo sem querer, mas foi atacada, né? E aí ela sofre. Então essa tristeza, no caso, ela não está a serviço do bem. Essa tristeza, ou melhor dizendo, essa paixão aqui, ela não está a serviço do bem. Essa paixão, ela está a serviço egoísta, entende? Então, poxa, aquela pessoa feriu a mim quando ela não me notou, certo? Quando ela não me notou. Então, vamos lá. As paixões devem ser colocadas a serviço do bem. As minhas emoções devem ser colocadas a serviço do bem. Por isso que tem sofrimento que é bobeira, porque esse sofrimento ele não está colocado a serviço do bem. Ou certa tristeza é bobeira, por quê? Porque não está colocado a serviço do bem, entende? Então, esse é um ponto importante da gente ter em mente. Então, dentro dessa perspectiva, uma pessoa. Exatamente, anota isso aí. Exatamente, que bom, anotou isso aí. Então, dentro dessa perspectiva, o homem não pode sucumbir, né, sob o peso das angústias. Então, vale lembrar, a angústia é um peso, certo? É um peso. Então, o homem não pode sucumbir ao peso das angústias, porque ele tem que continuar a lutar. Ele tem que continuar a luta, ele tem que continuar lutando. Então, aquele peso não pode ser um peso que atrapalhe a luta dele, certo? Aquele peso tem que ser um peso que ele tem que levar. Ele tem que... Sabe aquela frase que o pessoal fala assim, ó, pega a tua cruz aí, né? É um peso? Óbvio que é um peso, né? Mas ele tem que levar. Ele tem que levar. Então, o homem ele não pode sucumbir à angústia que ele passa, né? Então, isso é algo importantíssimo da gente ter em mente. Então, o homem vai ter que ter uma vontade firme. E essa vontade firme, ela é alimentada com uma convicção profunda, entende? Eu tenho que ter uma convicção profunda que eu quero ser bom. Eu tenho que ter uma convicção profunda que eu quero fazer o bem, por exemplo. São convicções profundas que vão nos ajudar necessariamente, certo? Então, olha que frase interessante, né? Nós temos que ter a convicção profunda, a vontade firme para nos destruir. Rafael, para. O que você está falando aí é loucura. O que você está falando agora é loucura. Para com isso. Para de falar besteira. Calma, que eu vou explicar, né? Que vontade firme é essa para se destruir? Porque a gente cria tanto... Ô Julieta, boa noite. A gente cria tanto castelos na areia, né? A gente não cria um castelo, não. A gente faz um condomínio de castelo na areia. Tudo nosso. Tudo nosso. Olha aí minha, minhas, minha, meu condomínio aí. Minhas residências, né? Tudo castelo feito de areia. Certo? Então eu tenho que jogar esse castelo todo para baixo. Que seria você destruir toda a tua parte desordenada. Porque quando você destrói toda a tua parte desordenada, sobra só os pilares fundamentais da vida do ser humano. Entende? Porque a gente fica com medo. Porque quando a gente vai atacar uma paixão desordenada, a gente não vai ganhar um doce por isso. A gente não vai ganhar dinheiro por isso. A gente não vai ganhar aplausos das pessoas. A gente vai sentir dor por isso. Por quê? Porque a paixão ela tá agarrada na gente. Entende? Ela tá agarrada na gente. Então a gente vai ter que jogar isso pra baixo. Entende? Eu sou muito orgulhoso, joga isso pra baixo. Destrói isso. A minha vaidade destrói isso. E vai sobrar só os pilares fundamentais que todo homem tem. O desejo de felicidade, a consciência de fazer o bem, de buscar a verdade. Isso são pilares que até aquele carinha lá, por mais que você olhe e fale, esse cara não busca, mas se destruir toda a desordem dele, ele vai sobrar isso. Né? Entende? Só que isso gera angústia. Olha o ponto. Isso gera angústia. Então por isso que eu tenho que ter uma convicção firme que eu tenho que destruir aquilo que é de mal em mim. Por mais que eu tenha medo disso. Né? Não é à toa que de vez em quando eu falo, não só para pacientes, para alguns amigos assim, que eu falo para eles assim, olha, você não tem noção da capacidade que você tem de ser bom. Você não tem noção da capacidade que você tem de ser muito melhor. Aí a pessoa fica feliz lá, né? Poxa, realmente, Rafael, você tem razão, né? Puxa, você me animou agora. Eu falei, mas calma, deixa eu terminar, né? Porque você também não sabe a tua capacidade de ser ruim. Você pode ser muito ruim. Você pode ser terrível. Você pode ser a pior pessoa do mundo. Entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse processo, com esse medo de
atacar o homem velho, de atacar essas partes que mais nos atrapalha a sermos efetivamente bons, né? Eu não sei se eu já falei pra vocês, vou abrir um parênteses aqui, meu avô, ele assiste minhas lives aqui. Olha que live importante as minhas lives acabam sendo, né? Tem a presença do meu avô, olha que coisa maravilhosa, né? Enfim, mas voltando aqui. Então, o ponto é esse. A capacidade, a vontade firme para se destruir é de uma convicção firme de querer o bem, de querer ser bom, de querer obedecer à verdade, de querer ser ordenado, de querer ser virtuoso, etc, etc, etc. Certo? Então, isso é algo importantíssimo da gente ter em mente. Isso é algo fundamental. Por que as pessoas não fazem isso? Porque elas têm medo. Elas têm medo. Elas simplesmente vão olhar para aquela situação assim e vão falar assim, poxa, que situação, como é que eu vou largar isso, né? Tipo, eu tenho algo ruim, mas aquilo ali pra mim é bom. Tá, mas é bom em qual sentido? Por exemplo, um ato desordenado é prazeroso, certo? Se um ato desordenado não fosse prazeroso, ninguém fazia, né? Então, o ponto vai ser investigado dentro de uma consciência. Poxa, eu sei que isso é errado, né? Por mais que isso me dê um prazer, né? Por exemplo, tem gente que, sei lá, tem aquele vício assim, eu gosto de roubar coisas. Às vezes a pessoa não tem nenhuma necessidade de roubar, vamos dizer assim. Mas, não, mas eu faço isso pela adrenalina, né? Aquilo ali tem adrenalina, tem um certo prazer, ela gosta de sentir adrenalina, ela vai fazer aquilo ali tá errado. Ela tem que parar, entende? Então, assim, de alguma forma, né? De alguma forma, aquilo ruim vai ser claro para nós que é ruim. Então, assim, o que é ruim vai dar um fruto ruim. Essa ideia de que é ruim, mas é bom, né? Não vai ser bom efetivamente, entende? Vai ser bom egoisticamente, provavelmente, certo? Então, então isso é algo importante, tá? Da gente ter em mente. Então isso é algo bom da gente caminhar. Então, Daiane, como você fala assim, né? Como eu posso entender esse contexto de se destruir diante de uma perspectiva mais existencial, né? Aí você vai se explicar em meio à angústia que nós vemos diante de algo que é propriamente nosso, né? O problema é que tem algumas angústias de linhas existencialistas que o homem ele vai se nadificando, né? É o encontro com nada, é o encontro com nada. Então não é bem esse o ponto aqui nosso, entende? É, é, e quando a gente fala na nossa aniquilação, eu não me aniquilo. No final das contas, eu não vou me aniquilar verdadeiramente. Eu vou aniquilar aquilo que está agarrado em mim. Aquilo que é como se fosse assim, aquilo que é treva em mim, entende? As trevas em mim vão se afastar de mim, mas aquilo não é a minha essência, entende? É mais nesse sentido. Porque numa esfera mais existencial, a gente pode cair num pessimismo, entende? Numa coisa meio que não acho que para nós aqui seria uma coisa muito frutífera, não, tá? Eu acho que seria algo meio ruim. Mas eu vou entrar aqui numa ideia de uma angústia ordenada e uma angústia desordenada. Não sei se eu expliquei para você, mas isso é algo importante. Porque assim, a nossa transformação não vai por uma aniquilação total de quem eu sou, entende? A minha transformação vai na tendência de eu olhar para mim e ver o que realmente importa em mim, entende? Olha, o que sobrou isso aqui é uma coisa que é vital para todo ser humano. Como eu dei o exemplo aqui do desejo à felicidade. Todos os homens desejam a felicidade. Só que às vezes por tanta coisa agarrada naquele próprio ser humano, ele acha que ele não merece a felicidade, ele acha que ele não deseja a felicidade, ele acha que ele não é capaz de adquirir a felicidade, ele acha que a felicidade é o dinheiro, ele acha que a felicidade é a honra, ele vai colocando a felicidade em várias coisas que no final das contas não tem nada a ver com a felicidade, entende? Então é a aniquilação da desordem. Por isso que eu falo que é a vontade firme para se destruir, no sentido de se destruir tudo que a gente montou, né? É exatamente isso. Né? Mas se destruir é destruir tudo aquilo que a gente montou desordenadamente em nós, que não necessariamente é para nós, não necessariamente vai fazer bem para nós, para o outro, para quem está em volta do meu contexto. Então é isso, a transformação é justamente para encontrar a nossa essência verdadeira, vamos dizer assim, né? Então a destruição
dessas cascas coladas em nós, com super bonder, soldada, a gente vai ter que arrancar. Ah, mas vai ficar uma cicatriz, vai ficar uma cicatriz, sabe? Lembra, se a gente pegar filmes tipo de época, né, quando tem essa ideia mais medieval e tudo mais, né, a cicatriz é um sinal de honra para o cara que ele sobreviveu a uma guerra, né, que ele conseguiu enfrentar, né? Isso tem que ser uma questão para nós também, porque a gente fica com a ideia de uma perfeição física mesmo, né? Eu não posso ter nenhuma marquinha, porque eu tenho que ser eternamente um bebezinho, né, na minha pele, etc, etc, etc. Não, e a gente vai envelhecendo. Sabe aquela ideia que, não, que eu tenho que tirar essa ruga aqui porque eu tô rindo demais. Olha que ponto chega, você tem que rir, pô. Se você rir é bom. Se você tá rindo pelas coisas certas, você vai parar de rir pra quê? Sabe? É irrelevante, chega a ser maluco esse tipo de situação, entende? Então, a ideia não pode ser essa, entende? A ideia não pode ser essa. A ideia vai ter que ser necessariamente dentro desse encontro com a ordem. Entende? Necessariamente. Então, isso é algo importante. Então, nós não podemos sucumbir, né, ao peso das angústias, nós temos que continuar lutando. Né? Então, isso vai ser junto com essa vontade, porque, como eu falei, destruir essa parte desordenada em nós, que já criou asas, que já tem filho, que já tem neto, né? Que já tem bisneta, tem tataraneto, é algo que vai nos dar uma angústia, porque a gente viveu a vida construindo o nosso palácio de cristal na areia, né, em cima dessas coisas. Vai gerar uma angústia, mas eu tenho que ter vontade firme pelo bem. Por quê? No final das contas, uma coisa que para quem não chegou, vocês vão chegar em um momento nisso. Né? Para quem já chegou, deve estar sentindo isso, deve ser maravilhoso. Que é o seguinte, para quem não chegou, calma, calma que vocês vão chegar. Que eu até anotei aqui, né? Vai chegar uma hora que vocês vão desejar a ordem, a virtude, o bem, como quem sente fome. Entende? Sabe quando você tá lá, o seu dia deu lá meio-dia, uma hora, e fala, caramba, tô com fome, preciso comer. Porque isso é, né, vital pro meu corpo. Vocês vão começar a sentir isso pela ordem, vocês vão começar a sentir isso pela verdade, pela virtude. Vai ser a mesmíssima coisa. Entende? E isso só vai ser feito a partir do momento que você consegue se destruir dentro desse aspecto que eu acabei de falar. Então você vai vir exatamente essa ideia de, tipo, cara, eu preciso da verdade. Né? Não é vaidade, é alimentação. Entende? Então, ou eu consigo, eu me alimento da verdade, me alimento da virtude, me alimento da ordem, ou eu vou morrer. Entende? Então, isso vai chegar uma hora que vai ser isso. Ah, Rafael, sério, você diz pra mim que vai? Vai. Só que nós temos que fazer nossa parte, né? Vocês simplesmente ficaram. Não é só ficar ouvindo a minha live ou live de outras pessoas. Não, não é só isso. É um processo que cabe uma parte prática de cada um de vocês também. Certo? Então, isso é algo importante da gente ter em mente. Então, para a gente começar a partir para uma angústia ordenada, vamos começar aqui. Citando uma frase do Santo Agostinho, né, que é muito importante, né? E ele fala aqui, né? A angústia de ter perdido, né, de ter perdido algo, né, não supera a alegria de ter um dia possuído, né? Então, aquela angústia não é maior, né? Assim como eu falei que a tristeza não é maior que a vida, a angústia não é maior do que a vida. Então, se você lembrar que você possuiu um bem, por mais que você possa ter perdido em algum momento, aquilo é muito maior do que a angústia que hoje você tem sentindo falta de algo ali. Certo? Então, de novo, isso não é uma paralisação. Você percebe que a frase de Santo Agostinho não é paralisante. Ela é uma frase que me dá esperança, que renova a minha esperança, que eu continuo andando, que eu continuo seguindo, que eu continuo tendo força para caminhar, para ir atrás do que eu preciso fazer, entende? É um processo que nos impulsiona. Então, saindo de Santo Agostinho, eu vou citar uma pessoa. Opa, travou? Alô, estão me ouvindo? Alô? Voltou? É que deu uma travada aqui pra mim. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Ah, tá, ok. Então, o que eu ia falar é o seguinte: é, saindo de Santo Agostinho, eu vou citar uma pessoa, não sei se vocês conhecem, né? Enfim, e como eu falei, não precisa necessariamente ter religião, que é uma pessoa tal de Jesus Cristo. Conhece Jesus Cristo? Né? Ah, mas ele é apelação, Rafael. Ele é o modelo das virtudes, tá? Paciência, né?
A gente passou pela Páscoa agora, né? Se a gente pensar ali nos momentos finais dele, ele tem uma angústia, né? Que muitos chamam ali de angústia suprema e tudo mais, né? E aí eu vou falar pra vocês, se ele teve angústia, quem somos nós, né? Pra não ter angústia, inclusive. Para quem somos nós para não ter? Nós vamos ter. Ele teve, certo? Então, porque às vezes nós queremos afastar o mal de nós, e que ok, nós temos essa tendência, mas não vai dar certo. Tem certas coisas que vão necessariamente bater na gente, e a gente vai ter que saber lidar. Então, por exemplo, ele, quando ele tem essa angústia, o que que ele faz depois? Ele sai correndo? Ele sai chorando? Ele sai batendo em todo mundo? Ele sai reclamando com Deus, né? Oh Deus, pô, por que isso, né? Ele amansa. Né? Ele amansa. Então, eu queria dar esse exemplo para quem nunca assistiu, quem quiser assistir, vai lá, assiste lá a Paixão de Cristo. Dá tempo ainda, dá tempo ainda. Que é espetacular, espetacular. Então, assim, vamos entrar aqui nessa o Paixão de Cristo do Mel Gibson, tá? Que eu quero, que ele que é o diretor. Vai lá, assiste lá que você vai ver a angústia dele e a reação dele pós-angústia. E a reação dele pós-angústia só termina quando ele morre, ok? Então assim, você vai ver todo esse todo esse processo de como ele lidou com aquela angústia de uma certa forma, tá? Certo. Então vamos lá. Essa live não vai ser tão comprida, né? Estamos chegando já no final. Vamos falar, então nós temos um exemplo aqui de angústia ordenada, mas vamos começar pelo que seria uma angústia desordenada. Uma angústia desordenada, ela vai levar a pessoa ao desespero, né? Nada mais vai resolver, minha vida acabou, etc, etc. Certo? E junto com o desespero, vai levar a esses impulsos desordenados, né? Poxa, eu tava tão angustiada, me bateu um desespero, fiz isso. Pronto. Putz, fruto ruim, certo? Tem um fruto ruim. Então, mas a pessoa fala assim, poxa, mas essa angústia ela é tão nítida pra mim, é tão clara pra mim, eu vejo ela tão bem, né? Mas ela é tão inútil também. Né? Ela é inútil. Ela é uma angústia tão desordenada que ela é inútil pra você. Ela não faz nada de bom pra você. Ela só te atrapalha. Ela só tira o teu foco na ordem, certo? Então essa angústia ruim, ela vai vindo, ela vai trazer o desespero, ela vai trazer atos impulsivos completamente equivocados. Ela vai ser completamente inútil se a gente pensar dentro da perspectiva de ordem, né, e virtude. Ela vai gerar maus pensamentos, ela vai gerar uma indignação, que pode ser uma indignação de cima a baixo, quando eu falo de cima a baixo. É, vamos dizer assim, é, de cima a baixo pode ser de Deus até para baixo, entende? Então todo mundo vai entrar nessa indignação. Então, pessoas com depressão têm angústia desordenada. Assim, não dá pra gente chegar na cara de cada pessoa que tem depressão e falar isso, tá? Mas pessoas nas quais eu atendi, sim, sim. Elas tinham, que eu atendi, não estou generalizando, ok? É, a angústia é ruim, certo? Assim, como ajudar alguém nesse processo? Se ela está sendo medicada, se tem um medicamento que pode ajudar nesse primeiro ponto, é um psiquiatra para poder orientar dentro dessa perspectiva, né? Primeiro ponto é esse. E depois nós temos que. Ah, já respondi? Ah, então tá bom. Eu ia continuar respondendo, então tá bom. Não, aí assim, é porque tem que pegar de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu já atendi uma pessoa com depressão que ela tinha lá o psiquiatra dela, ela frequentava, tomava as medicações certinho e tudo mais. E ela morava perto de uma praia. Então, por exemplo, um exercício que eu passei para ela bem simples, foi para ela, vai ver o pôr do sol ou o nascer do sol. Escolhe um e vai lá ver, né? Então, porque ela saía de casa, ela dava uma desconectada dentro dos pensamentos dela ali e ela tinha um contato com o belo que é um pôr do sol, um nascer do sol, que a gente não tem dúvida que isso é bonito necessariamente. Não é à toa que de vez em quando o tempo onde ela morava estava fechado, ela me mandava uma mensagem, putz, hoje eu queria tanto ir pra praia, ou ver o sol nascer, eu não lembro agora qual era o motivo, ou nascer, ou o sol se pôr, e não dá, porque tá tudo fechado o tempo, não dá pra ver nada. Então assim, ali é uma forma dela descolar, entende? Essa desordem aí, né? Mas como eu falei, é difícil a gente tratar a depressão assim
Mas ok, por alguns pontos pode ser isso aí. Então vai ter uns maus pensamentos, indignação, sempre de uma forma desordenada, sabe? Às vezes a indignação vai ser a culpa sempre do outro, porque é o outro que fez, entende? Sempre vai ser uma coisa muito mal feita, tá? Essa é a angústia desordenada. Agora, a Cláudia até falou aqui da angústia ordenada. Vamos entrar à angústia ordenada, né? Lembra lá de Jesus Cristo, ok? A angústia ordenada, ela tem que desaguar na mansidão. Olha que ponto. A angústia ordenada tem que desaguar na mansidão. E a mansidão é moderar a ira segundo a reta razão. Certo? A mansidão serve para moderar, para controlar a ira. Que a angústia desordenada, a pessoa está irada. Ela está indignada. Ela tem um desespero, ela tem um impulso, ela tem uma ira ali. Certo? Então, isso é um ponto importante. Então, quando a gente fala aqui de uma angústia ordenada, quando eu falo angústia ordenada, gente, eu não estou falando que essa angústia ordenada não dói. Eu não estou falando que essa angústia ordenada, ela é, poxa, sei lá, um pão doce, entendeu? Não é isso. Ela pode ser tão dolorosa quanto a ruim. O que eu falo é dela ser ordenada porque ela é a resposta para essa angústia. Entende? Então, essa angústia ela tem que desaguar na mansidão. E a mansidão é a moderadora da ira através da reta razão. Lembra da reta razão da prudência? Prudência é reta razão aplicada ao agir. Eu não só sei o que é bom ou sei o que é certo, eu faço. Então, a mansidão é a moderação da ira segundo essa reta razão. Eu não posso, olha a questão da mansidão, eu não posso, eu não devo agir de uma forma irada, indignação, maus pensamentos, impulsos. Eu não posso, então eu tenho que me desaguar na mansidão. E como, Rafael, que eu vou me desaguar na mansidão? A partir do momento que você entender que você não é perfeito. A partir do momento que você entender que a sua história não tem que ser perfeita. Ou melhor dizendo, você entender que a sua história não é perfeita. Que você tem limitações. Que as pessoas à sua volta têm limitações. Certo? Então, é uma limitação realista. Bem-vindo à realidade. A gente ouve essa frase, a gente fala da realidade várias vezes. Certo? É isso. Né? A realidade vai me ajudar a lidar de uma forma ordenada com essa angústia. Eu tenho uma limitação. Entende? Então eu tenho que compreender essas limitações. Só a partir do momento que eu consigo compreender todo esse processo que a gente está falando, que essa angústia pode ser chamada verdadeiramente boa. Né? Que eu posso tirar um bem do mal. Inclusive, isso é um exercício para nós aqui. Né? Exatamente, Daiane, mansidão igual moderação da ira. Certo? E moderação da ira através da reta razão. Certo? Então, e só vale lembrar, né? Ah, Rafael, a ira então é o mal? Não, a ira desordenada. Existe uma ira boa, mas não vamos falar sobre ela hoje, tá? Então, a mansidão, né? A mansidão seria uma aceitação. A mansidão seria uma aceitação da realidade, da sua limitação. E que tem certas coisas que você não tem o controle necessariamente. Certo? Isso é algo importante. A mansidão não é uma aceitação passiva. Ah, tá acontecendo comigo, né? Fazer o quê? Não, não, não. Não é esse. Esquece, porque às vezes a gente tem uma associação de que as virtudes transformam a pessoa num bunda mole, entende? Não é esse o ponto. Entende? Não é esse o ponto. Então, assim, ela é uma aceitação dentro de uma realidade. Existe uma realidade, né? Então, se algo me gera uma angústia, vamos dizer assim, um passado meu não foi um passado que eu queria, eu não sei por que isso aconteceu necessariamente, eu tenho que desaguar isso numa mansidão. Por quê? Porque eu não tenho o controle da minha história completamente. Às vezes eu não tenho mais mas se eu fosse hoje eu conseguiria fazer melhor que naquela época. Mas você não é o que você é hoje, você não é naquela época. Não julgue o teu passado com quem você é hoje, culpando aquela pessoa do passado, porque não tem como, né? Uma vez eu ouvi um historiador falando uma coisa importante, que ele falava assim, olha, um historiador decente, ele vai julgar o passado com o passado. Certo? Então, por exemplo, vamos lá, na Idade Média surgiu as universidades. Aí pode aparecer um historiador moderno, né, contemporâneo hoje, fala assim, nossa, mas a universidade lá era terrível, né? A universidade lá não tinha isso, não tinha aquilo, hoje a universidade é muito melhor. Só que esse historiador, ele não está fazendo as coisas corretas, porque ele está julgando 700 anos atrás, mais ou menos,
com a cabeça de hoje. Eu tenho que julgar lá na Idade Média o surgimento da universidade, levando em consideração que não tinha nada anterior a isso. Entende? É esse o contexto que eu tenho que julgar. Entende? Então, o ponto, né, vai ser necessariamente esse. Então, quando eu pensar assim, mas eu, sei lá, 10 anos atrás eu fiz uma escolha errada. Se eu tivesse hoje a minha cabeça de 30, eu não escolheria isso. Mas você não tinha a tua cabeça de 30. Entende? Você não tinha. Você não tem. E se você julgar hoje, você com a cabeça de 30, julgar você de 20, você tá acusando você de uma coisa assim. É grave fazer isso, porque não vai resolver nada. Então você tem que pensar assim, olha, eu com 20 anos, a minha cabeça era aquilo ali. Eu tentei fazer da melhor forma possível. Ponto. Mas se eu tivesse 30 anos, se você tivesse, era uma outra história. Você não tem. Entende? Então isso é algo importante. Deixa eu só voltar na pergunta que fizeram. A Cláudia perguntou assim, né? Aceitar somente o que não posso mudar com minhas ações? De uma certa forma, sim. Né? Por quê? A tendência é que a gente vai necessariamente reclamar. Né? A gente vai necessariamente reclamar. Em vez de eu resolver, eu vou reclamar. Em vez de eu lutar para fazer o certo, eu vou reclamar. Né? Então eu tenho que necessariamente tomar uma atitude diante daquilo ali. Então o que eu não posso mudar, eu tenho que desaguar na mansidão também. Certo? Então isso é algo importante. A Carol perguntou aqui, nessa mansidão, no caso, seria diante de um sofrimento inevitável? Com certeza. Tem um sofrimento inevitável, eu vou fazer o quê? Arrancar os cabelos da cabeça? Mas tem um sofrimento que é muito pesado, Rafael. Aí eu vou ter que chorar. Mas quem disse que chorar é um problema? Entende? Quem disse que chorar é um problema? Então chore. Só que tua vida tem que continuar, você tem que fazer tuas coisas, você tem, sei lá, a tua vida. Né? Então isso é algo importante. Tati perguntou, os temperamentos sanguíneo e colérico conseguem desenvolver a mansidão, a angústia ordenada? As virtudes são para todos os temperamentos, não importa. Pode ser que o colérico sanguíneo tenha mais dificuldade do que o fleumático e o melancólico. Não importa. Vai ter que fazer isso aí. Entende? Vai ter que tentar fazer isso aí da melhor forma possível. Certo? Só que o ponto é, se vamos falar de temperamentos aqui, se um cara ele é sanguíneo ou colérico, ele vai conseguir alcançar essa mansidão da melhor forma possível dentro dessa esfera do sanguíneo de um colérico. Né? Provavelmente um sanguíneo jamais vai ser manso como um fleumático. Entende? Só que isso vai ser... Olha o contexto aí, gente. Olha o contexto aí. Né? É esse o ponto. Entende? Isso vai ser vivenciado dentro do teu contexto. Rafael, tipo aquela ideia, o cara, esquece os temperamentos agora. A pessoa vai falar assim, nossa, eu sou completamente impaciente, cara, minha personalidade é impaciente. O que eu vou falar para essa pessoa? Olha, você vai ter que praticar paciência. Eu não vou falar assim, não, então você está liberado da paciência, ok? Você está liberado, esquece, tem todo o direito do mundo de não ter paciência. Não, não. Você vai ter que lutar a tua paciência. Vai ter que alcançar a paciência, só que dentro do teu contexto. Assim como eu posso chegar para alguém, vamos pegar esses temperamentos, né? Vamos dizer assim, os temperamentos mais passivos, vamos dizer assim, que é o melancólico e o fleumático, e de repente eu vou ter que chegar pro cara e falar assim, não, você não precisa ter paciência, eu vou ter que falar assim, olha, você vai ter que conseguir ligar pro cara da pizza e pedir a pizza. Entende? Que talvez pro colérico e pro sanguíneo é fácil fazer isso, mas às vezes pro melancólico é terrível fazer esse tipo de coisa. Né? Então isso é algo importante. Então sim, Tati, as respostas serão adequadas a cada contexto. Só que a essência dessas respostas serão a mesma. Entende? Quando eu falo aqui, você tem que adquirir a paciência, o fleumático tem que adquirir a paciência, o sanguíneo tem que adquirir a paciência, né? Só que isso vai ser dentro daquele contexto. Entende? Vai ser dentro daquele contexto, necessariamente. Certo? Então, assim, vai conseguir um nível dentro do temperamento. Eu vou além do temperamento, ok? Dentro do caráter, dentro da personalidade. Se uma pessoa tem uma personalidade mais assado do que de uma outra forma, ok? Ela vai lutar para alcançar daquela forma ali, naquele processo, no primeiro momento. Entende? Porque vale lembrar, isso não é uma frase minha, tá? Isso é uma frase do professor Echevarria, um psicólogo tomista, talvez não, o principal psicólogo tomista hoje no mundo, né? Que ele fala que o caráter é a modificação dos temperamentos através dos hábitos, entende? Então, assim, o hábito é muito mais forte, entende? A gente pode ser muito melhor. Como eu falei, temperamento, vamos estudar temperamento? Pode estudar, mas não pegue esse processo e use como uma muleta, entende? Para impedir você, porque às vezes é muito fácil a gente chegar e falar assim, eu sou sanguíneo, né? Sou sanguíneo, então
Pô, é difícil aí, né? Não, entende? Não, vou trazer para você uma ideia. Por exemplo, se a gente pensar é, 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 as virtudes dadas por Deus diretamente, é fé, esperança e caridade, ok? São virtudes teologais. Né? Se a gente pensar nas virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, são virtudes nas quais a gente pode praticá-las aqui, vamos dizer assim, ok? Ok? É claro que, mas Deus pode infundir? Claro, Deus pode, né? É Deus, né? Que eu posso fazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Ó, alguém fleumático, né? O fleumático ele vai gostar de um certo conforto, certo? O que eu vou chegar para esse fleumático e vou falar para ele? Fique em pé. Você vai conversar com alguém, em vez de você sentar e se acomodar, você vai encostar na quina da porta e vai ficar em pé ali. Ah, mas por que eu não preciso? Precisa, pro seu temperamento precisa. Já para um sanguíneo ou para um colérico, isso já não vai precisar, entende? Então, assim, só que no final das contas, o que a gente está buscando aqui? A gente está buscando aqui você controlar, você ter a posse desse processo. Você mostrar assim, eu não posso ser refém, de uma certa forma, do meu temperamento. Eu tenho que transformar o meu temperamento, transformar ele virtuosamente. Entende? Então isso é algo fundamental para nós, tá? Então, de novo, só voltando aqui, que a gente deu uma volta agora, aqui, beleza. Angústia, desordenada, desespero, impulsos desordenados, inutilidade em termos de ordenamento, maus pensamentos, indignação, uma ira, vamos dizer assim, com a vida, com Deus, enfim, com as pessoas à nossa volta, enfim, sempre tentando arranjar um certo culpado. Angústia ordenada, ela vai ter que desaguar na mansidão. E essa mansidão é a moderação da ira segundo a reta razão. Então eu vou me desaguar na mansidão, por quê? Pelo fato de eu entender que eu tenho uma limitação realista, que eu não sou perfeito aqui, entende? Que eu não tenho uma perfeição aqui. Nós vamos lutar pelo aperfeiçoamento, mas nós não somos perfeitos ainda aqui, né? Porque aqui há uma imperfeição, certo? Então eu vou compreendendo dentro da realidade essas limitações. Então, muitas das vezes eu não vou ter o que fazer além de saber lidar com essa angústia cada vez mais desaguando na mansidão, né? Se a gente pensar naquelas ideias dos fariseus lá quando faziam jejuns, né? A gente faziam aquelas caras tristes para mostrar como que eles estão fazendo os jejuns. Isso é completamente condenado, né? Isso é completamente condenado. Se a gente pegar São Felipe Neri, São José Maria Escrivá, por exemplo, são santos que falam muito sobre essa ideia, assim, de, olha, se você está fazendo uma grande mortificação, passando por alguma angústia, o seu sorriso tem que estar na cara, porque ninguém tem nada a ver com isso aí, entende? Então você tem que levantar a cabeça e vambora, continua vivendo a vida, porque não é problema de ninguém mais, além de um problema seu, que muitas vezes você tem que simplesmente enfrentar. Quando eu digo enfrentar, muitas vezes é resistir a ele necessariamente. Então, isso é algo fundamental da gente ter em mente. Então, quando eu queria falar dessa questão de angústia hoje, era essa ideia, tá? Que a gente tem uma angústia ordenada, no sentido, melhor dizendo, a gente pode ordenar, né, o que fazer com a nossa angústia, em vez de a gente desordenar, tá? As duas vão doer igualmente, tá? Ok? Sentir uma angústia não é não é uma coisa mole, né? E muitas vezes vai vir essa angústia de será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Só que você vai ter que pensar que o teu dia vai ser necessariamente um dia de cada vez, entende? Porque limitação nós temos várias, pô. Nós podemos ter uma limitação financeira, psíquica, geográfica, política, enfim, a gente pode ter uma série de limitações, né? E aí? Vamos fazer o quê? Ah, não, porque só dá para ser virtuoso na Europa. Olha, esquece isso. Não dá não, o negócio tá feio lá. O negócio tá feio, né? Então, é, 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 nós temos que é esse o ponto. Aqui que nós estamos, né? Então, dentro de um dia de cada vez, é isso. Como que eu posso ser hoje? Pô, aconteceu uma situação, eu tenho que responder, pô, fui prudente, pô, tenho que ser prudente aqui, vamos embora. É hoje, amanhã será que eu vou ser? Não sei, mas amanhã, deixa amanhã chegar e vamos nos preparar, e vamos nos preparando. Porque a gente não tem o controle. E às vezes essa angústia vem porque eu quero ter controle de absolutamente tudo e eu não tenho controle. Aí essa angústia vem. Aí quando eu quero ter o controle, não tenho o controle. Aí eu perco o controle, porque o controle nem está na minha mão e acontece alguma coisa que eu não queria que acontecesse. Aí vem essa angústia, que eu vou reclamar, que eu vou ficar indignado, que eu vou culpar isso, aquilo outro e tudo mais. E aí já era. Entende? Então, isso é algo importante da gente ter
em mente. Então, Tássia, ok, muito obrigado pela sugestão. Tá anotado. Eu tenho algumas lives anotadas aqui para fazer em algum momento futuro. Estão todas anotadas, tá? Então, isso é algo importantíssimo da gente ter em mente, ok? Então, é isso. É isso, meus amigos. Chega de live por hoje. Amanhã a gente volta. Estamos aí meio-dia para continuar a ideia lá dos pontos de ordenamento pessoal, né? Como eu falei, angústia vai sempre doer, mas nós temos que jogar esse controle fora. Na verdade, tá? Esse controle nem seu é. Entende? Esse controle nem seu é. Pra gente pegar. A gente não tem controle. A gente acha que a gente tem um controle que tem nosso nome, mas não tem. Não tem nosso nome. É ilusão. Entende? É completamente ilusório aquilo dali. Né? O que eu tenho que ter de controle? O que eu tenho que saber é dos meus atos. Que eu tenho que responder sempre bem, ordenadamente, da melhor forma possível. Mas, Rafael, você erra, você deixa sim, porque eu sou humano, não sou perfeito. Então é isso, pessoal. Vamos embora. Bola pra frente, a gente segue aí em frente, ok? É isso, vamos em frente aí, tá? Amanhã a gente volta meio-dia.